Glórias a Deus. Louvado seja Deus por sua vida. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Podem tomar assento. Quero dar... Você sentiu a presença de Deus nesse lugar já hoje? Se sentiu amado de Deus, precioso de Deus? Eu sei que conforme você vai se entregando a Deus em oração, em louvor, em palavras de gratidão, você vai sentindo a presença, o amor desse Deus sobre a tua vida. Porque não somos nós, os homens, que trazemos poder para o culto a Deus. A presença de Deus é o poder real no culto que oferecemos a Ele, né? Então, se você não sentiu a presença de Deus, é você que vai adorar, é você que vai buscar, é você que vai glorificar. E à medida que você vai adorando ao Senhor, que você vai compreendendo que Ele está aqui e vai direcionando a tua mente para as coisas de Deus, você vai sentindo o carinho de Deus sobre a tua vida. Temos que aprender a ser gratos, porque Deus está neste lugar. Deus está aqui, é o nosso coração que vai demonstrar a gratidão. Há pouco tempo atrás eu falava com uma pessoa que estava saindo do hospital, a pessoa disse assim: tem como pegar, pastor? Eu não tenho, estou trabalhando, não tem como ir até no hospital para te ajudar, vai ter que recorrer à ambulância. Aí essa pessoa disse assim: eu vou a pé, vou de qualquer jeito, mas não vou de ambulância, porque eles vão muito rápido. E aí eu fiquei pensando que às vezes nós fazemos isso na nossa vida, não demonstramos gratidão por aquilo que temos. E quem está internado e precisa de uma ambulância e tem uma ambulância à disposição, é bênção ou não é? Mas nós nos habituamos com as comodidades, como é o fato de você vir à casa de Deus. A gente vem, está necessitado, pede, está precisando, recebe. É como o filho. O pai, ele tem a obrigação de dar dinheiro o tempo todo para o filho? Não. Mas quando o pai faz isso constantemente, o dia que o pai não faz, o filho acha que é o quê? Obrigação. E nunca vai ser obrigação, porque essa é uma questão do filho. Ele vai ter que aprender a trabalhar, a procurar um emprego. Mesmo antes disso, ele tem que aprender a valorizar as finanças, que é o pai que está ralando, a mãe que está ralando, ou a avó que está ralando. Mas quando ele é abençoado constantemente, ele se esquece que aquilo é um agrado, é um presente. Então nós temos que olhar para Deus não com essa questão: eu vou fazer de qualquer jeito, Deus tem que me abençoar, Deus não me deu. Temos que olhar para Deus como hoje no culto, como parte da oração durante o louvor, dizer assim: se nós conseguíssemos compreender a cruz, compreender o que aconteceu naquele dia, nós viríamos a Deus de uma forma diferente. Então você hoje está aqui para compreender o que Deus preparou para a tua vida, o que Deus separou para você. Olhe para essa mensagem como uma mensagem transformadora, como uma mensagem que vai se iniciar ainda, né? Mas uma mensagem de mudança, uma mensagem que denota o amor de Deus sobre a tua vida. Porque se a mensagem falar a respeito de prosperidade, é o amor de Deus? Sim ou não? Sim. Mas se a mensagem falar sobre cobrança de fidelidade da tua vida, é o amor de Deus? Sim. Portanto, no nosso linguajar falho, se Deus estiver passando o bálsamo, ou estiver passando a foice, ou descendo o cajado, né, como muitos irmãos falam, continua sendo Deus, não é isso? Então olhe para essa palavra como uma palavra de amor. Não se habitue, já que você recebeu tanto de Deus na tua vida, você se entregou a Jesus, teve mudança. Então nós chegamos na igreja com a mente longe, porque o nosso hábito de vir à casa de Deus, ele está tão bom, e isso não é uma crítica, né? Tem que ser mesmo um hábito estar na casa de Deus, mas temos que prestar atenção se estamos vivos para Deus, ou se só viemos por conta do hábito. Deu horário, é domingo, vamos para a casa de Deus. Não, você veio aqui porque existe um Deus que quer ministrar no teu coração e quer receber de você a adoração e o louvor que é digno do nome dele
Amém? Então, a palavra de Deus para o dia de hoje tem como tema: santificai a Cristo. Santificai a Cristo. E eu estava refletindo a respeito dessa palavra que Deus me deu e fui procurar no dicionário se eu tinha compreendido mesmo essa palavra. E santificar significa tornar-se santo, ou como é bem conhecido no catolicismo, canonizar. Tornar santo, santificar. Quando nós vemos que alguém foi santificado, escolher alguém e transformar esse alguém em um santo ou em um Deus, qual que é a primeira posição que essa pessoa passa a ocupar? Fulano de tal agora é santo, ela ganha um destaque. Muitas vezes ganha uma imagem dela representada por foto ou por uma escultura e ganha um lugar de destaque nas paredes. Se essa pessoa canonizada, considerada santo, santificada pelo povo ali, for de determinada cidade, muito provavelmente a cidade onde ele nasceu vai ganhar uma estátua principal na praça principal ou na entrada da cidade, e aquilo se torna então um motivo de orgulho daquela cidade, dizendo assim: olha, fulano, santo fulano de tal nasceu nessa cidade. Não é assim que funciona? E aí, como que é que funciona a nossa parte para com Deus, se nós cristãos aprendemos a respeito de imagens, de escultura, e nós não vemos nas nossas paredes imagens de um Deus que nós adoramos? E é um Deus, ao Deus invisível a nossa adoração, mas pelo fato de não estar presente na parede, ou numa foto, ou de alguma forma representado, ele existe? Sim, existe e está aqui. E a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, sendo Deus também, está conosco todos os dias. A palavra de Deus fala que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem no nome dele, ali ele está. Portanto, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amém? Amém. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se eu começar de trás para frente nesse versículo, a palavra está dizendo assim: olha, estai preparados para responder com mansidão, com temor. Ou seja, não é só o fato de ser manso, de explicar com alegria, com calma, com sabedoria, mas também diz: estai preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedirem a razão, o motivo da esperança que há em vós. Esse temor é a preocupação que devemos ter de explicar para as pessoas a coisa certa, não qualquer coisa, não uma explicação sapecada, que sapecado é igual ao bife. Quem gosta de bife mal passado, joga ele na chapa, a hora que ele fala selou, já vira do outro lado, sapecou, tá bom, já corta, já come, na verdade não está por dentro, está totalmente cru. Isso é sapecado, para quem não gosta, né, é mal feito. E às vezes a explicação que nós damos para as pessoas é uma explicação sapecada a respeito do Evangelho. Não, que eu sou crente mesmo, e a pessoa está com sede de ouvir a respeito desse amor, dessa transformação, da possibilidade de mudança, da possibilidade da cura. E o Senhor fala que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Existe alguma esperança em nosso meio nos dias de hoje? Sim ou não?
existe. Nós temos a esperança da glória através de Cristo Jesus. Nós temos a esperança de podermos ir até alguém que nos oferece a cura, a bênção, a libertação, a prosperidade, tudo no tempo dele, na vontade dele, mas você está livre e tem esperança para chegar em Deus, para requerer algo de Deus em benefício da tua casa, da tua vida, em benefício do teu dia a dia, do teu trabalho, mas nós temos esperança. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que conduz os nossos passos, e quando nós percebemos que existe uma possibilidade de afundar, nós então temos esperança de olhar para Cristo e saber que Ele nos resgata do lamaçal, de estar afundando. Quando Pedro caminha até Jesus nas águas, ele vai confiante, ele vai todo cheio de alegria, ele vai sabendo que Jesus está ali, que ele está andando sobre as águas, mas o vento, o espirrar daquela água, talvez o barulho das ondas quebrando, aquilo fez com que ele desviasse. Quando nós falamos desviou os olhos do Senhor, na verdade desvia a atenção, desvia para ver a imensidão que há além da pessoa de Jesus que estava ali. O que acontece com Pedro naquele momento? Começa a afundar, porque às vezes nós desviamos o olhar, mesmo estando habituados a estar na igreja, estando acostumado a receber oração, estando numa situação de necessidade, sabemos a quem podemos recorrer, pede para os irmãos orar, pede para o pastor orar, conversa com as irmãs que vêm orar pela manhã, pede para o diaconato interceder, pede para o pastor, mas se os seus olhos se desviarem para além de Jesus, você vai se preocupar se essa oração vai ou não fazer efeito, porque tem coisas que aos nossos olhos certamente parecem impossíveis, mas a palavra de Deus diz assim: porventura há algo impossível para Deus? Esse é o Deus de amor que nós falávamos no começo da palavra, na hora que eu estava iniciando essa conversa, esse sermão, dizendo assim: olha, nós precisamos nos atentar para um Deus que se preocupa com você, que está aqui e que você pode até ter vindo automaticamente, mas temos que acordar e entender: Deus está nesse lugar e está ouvindo o meu glória, está ouvindo os meus pensamentos, está compreendendo as minhas necessidades, está passeando no meio do povo e reparando o que Ele pode recolher para a glória dEle, para a qual nós fomos criados. E se o Senhor é, e certamente é, mas se Ele é para você maior do que os santos, maior do que aquelas pessoas que foram maravilhosas, e que nós não tiramos mérito de pessoas que ajudaram, que deram a sua vida, que se dedicaram a salvar, a cuidar, que não se importaram com peste, não se importaram com guerra, e foram lá e colocam atadura em doente, e ajuda leproso, e vai oferecer a vida inteira em prol de ajudar alguém, mas Deus ainda é maior do que todas estas coisas. O Senhor é Deus verdadeiro e Ele tem que ser reconhecido como tal, e apesar disso, algumas pessoas ganharam destaque como santos nas paredes, como santos nos colares, nos pingentes, e às vezes Deus, sendo Deus, não ganhou o destaque merecido em nossa vida como deveríamos. Não é porque nós estamos numa igreja que não vemos a questão da imagem, do quadro, da escultura, que nós devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. Aleluia. Mas o começo do versículo dizia: antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Olha, como nós falamos, santificar é tornar santo, é canonizar, santificar Cristo como Senhor, é ter Deus, é ter Cristo acima de todas as coisas da nossa vida, acima do amuleto que as pessoas acreditam, acima daquilo que foi esculpido em que as pessoas seguem, acima daquilo que pode ou não gerar fé nas pessoas, mas acontece que Deus deseja que a adoração seja dele, que a glória
ele deve ser santificado em nosso coração. 1 Pedro 3,15: antes santificai Cristo como Senhor em vossos corações. Portanto, existe uma parede que você deve colocar a Deus, que é a parede do teu coração. Existe um altar que Deus deve estar, que é o altar do seu coração, e ele deve estar lá na posição de santo, na posição de alguém que foi canonizado, que merecia ser chamado de Deus, que é Deus por sua natureza, que provou que era Deus vindo em carne, e uma vez estando em carne não pecou e morreu, e provou que era Deus quando ressuscitou, e tudo isso para que você tivesse Ele no coração e santificasse a Ele como Ele merece. Ele é Deus e está presente nesse lugar, e foi aos céus e enviou o Espírito Santo e diz que estará conosco todos os dias, que é a maior prova do que Deus, de que Ele é um Deus estando conosco, estando no céu, onipresente, onipotente, onisciente, tem todo o poder, está em todo lugar, os olhos do Senhor estão em toda parte, não existe um lugar que podemos nos esconder desse poder. Portanto, santificai a este Cristo em vossos corações. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder. Aí vem a questão: se você está em Cristo, ou quem santifica a Cristo, tem esperança. Quem não tem Cristo como Senhor da sua vida, não tem uma esperança real para buscar, não tem alguém a quem recorrer, ou recorre e fica chorando, ou vivendo aquela vida como nós vemos aí, procissões imensas. Eu estava assistindo uma reportagem há muitos anos atrás, e naquela procissão imensa, as pessoas iam batendo nas costas, isso acontece até o dia de hoje, com um chicotinho pequenininho, cheio de estilhacinho de osso, e vai batendo e rezando e batendo, e aquilo foi sangrando. Algumas pessoas colocavam uma espécie de não é isso, mas lembra muito o arame farpado na coxa, ia puxando com um cinto, e aquilo ia entrando na carne, o sangue escorrendo, e a pessoa lá na procissão e sangrando. É isso que Deus espera de nós. Ele não está falando, santifica Cristo na tua carne. O que Cristo passou na carne, você tem que passar também. Você tem que sangrar, você tem que sentir dor. Não, a palavra de Deus diz que nós devemos santificar a Cristo em nosso coração. É fazer a vontade dEle naquilo que Ele espera que façamos. É obedecer quando Ele diz sim, e obedecer quando Ele diz não. É estar presente na casa de Deus e viver aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele fala a respeito de comunhão, de amar os irmãos, aquilo que Ele fala a respeito de santidade, o que Ele nos ensina a respeito de oração, de bênção, de louvor, de adoração de uma forma geral, cantando, adorando, tocando. Aquilo que o Senhor espera de nós como ser humano é adoração. O homem foi criado para quê? O ser humano? Para o louvor da glória de Deus. Quando alguém é canonizado, ele é colocado em posição de destaque, porque dizem que oficialmente o valor dele foi provado. Por que fulano foi santificado? Porque ele operou 3 milagres. Por que fulano foi canonizado? Porque ele teve uma vida santa. Por que fulano? Agora olha o nosso Deus, santifica no coração. Ele provou que em 1 Pedro capítulo 2, você está em 1 Pedro capítulo 3, você vai voltar um versículo, um capítulo, 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 até o 24, e você vai entender, falando a respeito de Jesus. 2, 22 até o 24. Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Olha que interessante, ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Quando ele foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele estava nas mãos de Deus, não importava o que fizesse. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Esse é o Senhor que hoje está neste lugar.
Esse é o Senhor que a palavra de Deus diz: santifica-o no teu coração, porque esse Senhor, quando ele foi injuriado pelos nossos pecados, ele não se revoltou contra aqueles que o estavam injuriando. Quando ele foi levado para o madeiro, ele não disse: eu vou descer porque eu certamente o Senhor não merece, certamente fulano não merece. Ele simplesmente foi para a cruz, cumpriu o papel a qual o pai dele o tinha designado, a qual ele aceitou se submeter para que nós fôssemos perdoados, mesmo não sendo merecedores dessa graça. Por isso está dizendo a palavra: santifica-o, santifica a Cristo. Santificar é a Cristo no teu coração, é entender essa verdade. Não merecíamos, por isso nós devemos ser gratos, por isso nós temos que estar prontos para obedecer, por isso que nós devemos nos calar diante de certas situações e deixar Deus trabalhar, porque se formos fazer a nossa vontade, agiremos completamente na carne, e nós devemos santificar a Deus. Ele tem que ser o centro, a decisão tem que ser dele, e eles têm que estar dentro de você, dentro de nós, porque se ele não estiver lá dentro, a decisão não vai ser dele, a decisão vai ser o da nossa carne, o da nossa escolha, o do nosso temperamento. É o pior de tudo, porque quando nós deixamos, algumas pessoas ainda têm um temperamento manso, ele escuta e tudo bem, passa, vamos bola para frente, deixar para lá. Outros, basta escutar 1% do que o manso escutou, e ele arrebenta tudo, quebra tudo, arranja maior confusão, e está, como dizem por aí, formado um angu. Mas o Senhor, estando no coração, tanto daquele que tem um temperamento ruim, o Senhor entrando no coração, tanto do que tem um temperamento compassado, o Senhor entrando no coração, fazendo morada, habitando no coração, tendo o trono dele no coração, independente de como o coração seja, o Senhor passa a reinar ali. E o coração que deixa Deus reinar, ele começa a entender a oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Então já não é mais o eu que age, porque no trono onde deveria estar eu, está lá o Senhor Deus reinando, conforme a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,15. O Senhor Deus reinando sobre o coração: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E é esse o desejo de Deus para a tua vida, para a nossa vida enquanto igreja. Se nós olharmos alguns exemplos, como a própria vida de José, José tinha tudo para ser revoltado, José tinha tudo para dizer assim: eu não quero mais saber desse povo cristão, agora eu já estou no Egito, eu já me enrolei, meus irmãos me jogaram na cova, me jogaram ali para morrer, eu fui vendido como escravo, eu era alguém que tinha uma túnica bonita, eu era bem querido pelo meu pai. Mas tem uma coisa: José santificava a Deus no coração dele, ele vivia as coisas de Deus, ele vivia para Deus, ele vivia a vida do jeito que ele entendeu, que os pais deles passaram para ele e para os irmãos, porém apenas um absorveu aquilo, os outros tinham um coração mau e tiveram o mesmo ensinamento a respeito das coisas de Deus, continua sendo, foi através do tempo sempre uma questão de escolha. E José então se torna quem? Governador do Egito, o homem depois do faraó, quem poderia falar, ou na ausência do faraó, se o faraó saísse para fazer uma viagem, eles iam procurar José para responder as questões do Egito. Se tivesse que responder a questões de divisão de alimentos, estocar alimento, como a palavra de Deus mostra, o responsável era José. O Senhor pega então José e tira José do poço e coloca ele nas alturas em relação ao que o homem acha ser bom e próspero. Por quê? Porque José tinha um coração onde Deus reinava. Quando Deus reina, ele te leva para as melhores situações. Você olhar o caso de Noé,
Noé tinha tudo para ser revoltado. O Senhor já criou a humanidade, fez homem, mulher, fez toda essa maravilha. De repente o Senhor vai encher tudo de água, morreu todo mundo. Não, peraí, morreu todo mundo. Noé tinha Deus no centro do teu coração. Quem estava canonizado ali, quem era considerado santo na vida de Noé, era Deus. Noé vivia para Deus, entendia Deus, escutou Deus falar com ele, construiu uma arca e passou por velho louco. Mas quando chegou o momento da tribulação, Noé entrou na arca e foi salvo. Chegou o momento da tribulação, a sua família, seus filhos entraram na arca e foram salvos. Era o momento da tribulação, e tribulação para valer, que era chuva, 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 e o povo se afogando, e ele podia saber, olhando ali, ao redor dele estava ele, os filhos, as noras. Noé estava guardado por Deus, porque quando foi a vez de Noé, ele tinha guardado Deus no coração, e quando Noé precisou da proteção, o Senhor guardou a Noé, porque é uma via de mão dupla. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Quer ser abençoado? Coloque Deus no centro do teu coração. Moisés teve uma vida regalada, mas podia ter sido morto logo de cara. Era para ele ter sido assassinado enquanto era bebê. Deus faz com que então a mãe, entre aspas, abandone, coloque no cesto e coloque no rio. O risco todo que existia de se colocar uma criança no cesto, a deriva no rio, e de repente logo quem acha essa criança? A filha do assassino. Faraó determinando que se matassem as crianças. Imagina o desespero. Quem achou? Quem pegou o cesto? Olha, eu acompanhei. A irmã de Moisés acompanhando na beira do rio. A filha de Faraó, a filha do assassino, agora morreu de vez, mas agora foi tudo plano, foi tudo por água abaixo. Aí Deus permite que aquele moço seja criado dentro da cultura egípcia, se torna então um homem importante lá dentro, mas ele conheceu o Deus dos seus pais. Porque quando você, pai e mãe, e você que vai ser pai e mãe um dia, se você tiver Deus no centro do teu coração, o DNA do teu filho vai receber através de você a presença de Deus, e ele terá a oportunidade de ser salvo, assim como Moisés foi. Mas então Deus fala com Moisés, Deus fala através de Moisés, Deus libera o povo da escravidão através de Moisés, porque Moisés tinha um plano. Qual era o plano? Eu vou servir a Deus independente de lugar, independente de riqueza, independente de pobreza, porque ele poderia ter continuado no Egito falando assim: maravilha, aqui eu tenho de tudo, aqui eu como o que eu quiser, aqui eu faço assim, os empregados vêm me servir. Ele tinha a vida que Faraó tinha, ele tinha acesso à riqueza toda, e ele abre mão porque Deus disse para ele que ele deveria livrar o povo. Ele se coloca numa posição de inimigo daquele que dava alimento para ele. Mas por quê? Porque para definir quem é amigo e quem é inimigo, primeiro temos que ser amigos de Deus, e aquele que não anda com Deus, a palavra de Deus diz: quem comigo não ajuda. Por isso que a palavra de Deus diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Bons jovens, bons homens, boas mulheres, muitas vezes trilharam o caminho do pecado, porque ficaram dando ouvidos ao que a multidão dizia, ao que o amigo dizia, ao que a colega dizia. Moisés não deu ouvido a nada dessas coisas. Deus falou: vai lá e fala. Ele passou, vou usar uma palavra entre aspas, o perrengue dele, passou a dificuldade dele, mas ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ninguém disse que ia ser fácil, ninguém falou para Jonas que ia ser fácil. Jonas não queria fazer. Não faço, foge. Não faço, joga na água. Não faço, o peixe vai uma hora, faz. Mas Moisés era mais inteligente. Moisés já tinha Deus no trono do coração. O trono não era mais de Moisés, o trono pertencia a Deus. E quando Deus falou: fala, ele foi lá, pediu ajuda. Senhor, eu sou, minha boca é pesada, menino. Aí Deus providenciou ajuda. O irmão dele foi lá falar. Mas Moisés cumpriu o plano de Deus. Ele dizia para Deus o que ele precisava, e Deus ouvia. Por quê? Porque no coração de Moisés
não era o eu falando, era o lugar de Deus. Deus, assim que o Senhor quer, eu farei assim. Está difícil, Senhor, eu não consigo, minha boca é pesada, eu vou falar o que eu não devo, Senhor. Talvez fosse essa a questão quando ele disse que a boca é pesada. Mas Deus resolve toda a situação para que a vontade dele se cumpra. Meu irmão, entenda o seguinte: a vontade de Deus vai se cumprir, você obedecendo ou não. A diferença é que a vontade de Deus se cumpre e você tem a oportunidade de ir para o céu ou para o inferno. Aqueles que opinarem a favor do inimigo, não, eu vou fazer o que o diabo quer, vai sofrer as consequências do que o diabo deseja, ou o que ele vem para fazer, matar, roubar e destruir. Mas aqueles que decidem a não dar nem opinião, nem voto para Satanás, assim, a minha vontade é a vontade de Deus, ele é sim, sim, não, não. Se não é não, se é pecado, se é santidade, ponto. Mas o que acontece? Ele pode até passar nos momentos de dificuldade, mas ele sabe que ele pode contar com Cristo Jesus. Quando nós falamos que o Senhor pagou o preço, ele mostrou assim: eu sou digno. E na minha boca você não achou nenhuma palavra indigna, não achou nenhum pecado na minha vida. Eu sim, Deus dizendo, eu sim devo ser santificado, canonizado. Santificar a Cristo no teu coração era essa vida que esses homens viviam. Jesus ainda não tinha vindo, mas eles já santificavam a Deus em primeiro lugar no seu coração. Que lugar ocupa o Senhor na tua vida? Que lugar tem ocupado o Senhor Jesus no teu coração? As decisões são as suas ou aquelas que Deus deseja? Você tem certeza que o que você está fazendo é o que Deus deseja? Mas não é aquelas pessoas que falam: não, pastor, eu vou parar de cantar, de tocar, de pregar, eu vou parar de ser diácono, eu quero saber o que Deus quer do meu ministério. Não é disso que eu estou falando. É aquelas pessoas que nada colocam Deus na frente. Para tudo que é de Deus tem um empecilho. Para tudo que vem, ele fala assim: não, de repente eu estou fora da vontade do meu irmão. Faz a obra de Deus, faz a vontade de Deus, canta, toca, ora, prega, serve, é o diácono, seja bom diácono, é músico, seja bom músico, é membro, seja um bom e ativo membro da casa de Deus. Mas enquanto isso vai dizendo: Senhor, essa atitude que eu estou tomando é isso que o Senhor deseja? Não, isso que eu estou fazendo é pecado ou está para o lado da santidade? Se estiver para o lado do pecado, eu já tenho que abominar. Está para o lado da santidade, eu vou melhorar, porque diz a palavra de Deus: o sujo, suje-se ainda, e o limpo, limpe-se ainda. Porque Deus sabia que quando você entregou o coração ao Senhor Jesus, você foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Ele está falando para você: limpe-se ainda, canoniza, santifica, coloca no altar do teu coração a vontade de Deus, não a sua. Porque o coração do homem, ele é muito o quê? Enganoso. E a sensação que a gente tem é que nosso coração é muito esperto, né? Eu sei o que é melhor para mim. Não é uma tendência natural e quase normal a gente dizer que a gente sabe o que é bom para nós? E quando passa o momento da euforia, sempre realmente era o bom, era o melhor? Não, porque a gente vê pelo coração dos adolescentes, se apaixonam, é o melhor moço do mundo, é o mais bonito, é a moça mais linda do mundo. Passa 3 meses e fala assim: como que eu fui gostar dessa coisa feia? A pessoa não mudou nada, não mudou o cabelo, não mudou a cor, não mudou nada, mas 3 meses é o suficiente para achar que aquela coisa mais linda parece uma tartaruga enrugada dolorosa. Não é assim? Porque o nosso coração é assim. O nosso coração, ele é adolescente, ele é eterno. Nós somos eternos. O corpo vai passar, mas nós somos eternos, e as nossas emoções ainda não estão maduras. A palavra de Deus diz que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito quando? Quando estivermos com Cristo na glória. Portanto, o nosso lado adolescente, por vezes, toma aquelas decisões esdrúxulas, errôneas, e que traz arrependimento. Mas não é momento de errarmos para se arrepender, é momento de nos arrependermos para não errarmos mais, porque Jesus está voltando, e se Ele voltar e nos pegar de forma errada, no pecado, na maldição, fazendo o que não deve, vivendo o que não deve, ficaremos.
seremos condenados e a oportunidade se acabará, mas o Senhor está falando: santifica-o, Senhor, santifica Cristo em vossos corações. Significa realmente que o correr para a tua cruz, como cantamos, foi o último cântico, não foi esse? Correrei, penúltimo cântico, correrei para a tua cruz, é correr a dizer: Senhor, eu vou me agarrar na cruz, não me tira daqui, eu quero ser salvo, eu quero continuar salvo, eu quero lembrar do teu sangue, eu quero lembrar do teu sofrimento, eu não quero te pregar lá de volta, eu quero simplesmente entender que isso foi uma vez, e de uma vez por todas, para eu ser livre para a eternidade com Cristo. Porque o plano de Satanás continua sendo matar, roubar e destruir. Ou nós corremos para a cruz, nos santificamos, e quando nós formos relembrar que quem está no nosso coração não divide a glória dele. O Senhor não habita num lugar cheirando banheiro de bar, banheiro de bêbado, onde urinam por todos os lados e você entra, arde até o nariz. O cheiro do pecado faz com que o templo de Deus se torne um lugar fedido, mal cheiroso. O Senhor te fez para ser vaso de honra. Você foi pessoa escolhida, você foi amado por Deus, você foi projetado até na curvinha do teu nariz, até nos cantinhos da tua orelha, nas dobras. O Senhor te projetou, te amou, te esperou, te conheceu no ventre. A pessoa fala assim: não, mas eu não fui programado, minha mãe queria abortar. Jesus te ama da forma que você é, e Ele quer que você entenda que Ele esperava por você. Não importa como você foi gerado, mas no coração dele você foi gerado e Ele te ama. Romanos capítulo 8, versículo 31. Você acha que o dono das propriedades, o dono de uma terra, o dono de um bem, quando ele vai ser roubado, ele fica simplesmente quieto e feliz? Sim ou não? Não, o dono não fica. Nós vemos ultimamente aí, quando os sem terra se levantaram com aquela confusão toda, reuniu uma quantidade imensa de fazendeiros, de policiais, e disseram: aqui não, acabou a festa, acabou a farra, essa fazenda é dele, continua sendo dele, aquela é minha, continua sendo minha, e aí vai. Por quê? Porque a pessoa não se deixa ser roubada e tomada com alegria. A pessoa não fala simplesmente, vai andando com o celular na mão e dizendo assim: se levar, levou, é assim. Tem gente que é meio tontão, né? Desculpa a palavra, a pessoa está parada. Essa semana eu passei com a minha esposa, estava lá, para fora do comércio, só o braço, e acho que a leitura era ruim, o celular era caro, e aí, assim, o corpo estava para dentro do comércio, só o braço com o celular, num lugar meio complicado. O que a pessoa está fazendo? Está dando moleza para o ladrão levar, não é isso? E tem gente que faz assim com a própria vida. O pecado, eu estou feliz, mas depois se der tempo eu peço perdão, mas eu não vou não, para orar, servir a Deus, a igreja, todo dia, vai deixando Deus de lado. Uma hora o diabo passa na bicicletinha, e Zé do Garfo levou embora o celular. Mas eu estou falando de vida. Eu lembrei daquela pessoa lá tirando selfie. Não, estava filmando, né? Acho que o ladrão que postou, filmando, aqui, na Praia Grande, não sei o que lá. Daqui a pouco você só vê o guidão da bicicleta, o pezinho pedalando, a bicicleta tremendo assim, o celular indo embora assim. E o ladrão ainda postou, porque estava no celular deles. Gente, quem brinca com o pecado corre o risco de Satanás passar de bicicletinha, levar a vida embora e não dá tempo. Quem brinca com as coisas de Deus, de não dar o valor devido, por isso que diz assim: santifica a Cristo no teu coração, porque você pode santificar a Cristo nos seus lábios, você pode santificar a Cristo com as suas mãos, santificar a Cristo, vindo à igreja, mas essa santificação tem que ser completa. Senhor, eu considero que o Senhor é o meu dono, o meu Senhor, a minha vida, que o Senhor é aquele que me criou, eu considero que o Senhor é tudo de mais precioso. Portanto, se o Senhor quer, eu faço, se o Senhor não quer, eu não faço. Isso é santificar. Portanto, Senhor, eu vou gastar um tempo na madrugada e vou orar ao Senhor para te glorificar. Eu vou gastar um tempo no culto e eu vou pensar nas tuas
coisas, eu vou pensar nas coisas que o Senhor me deu, eu vou te glorificar, eu vou gastar um tempo, Senhor, nos meus lábios dizendo o quanto eu te amo, e nas minhas atitudes, eu vou entregar ao Senhor não só no domingo, mas na segunda-feira eu vou buscar o Senhor, na terça-feira eu vou dizer o quanto, Senhor, quanto eu te amo, na quarta-feira eu vou rejeitar o pecado, vou rejeitar as maldições, e vou dizer, Senhor, Tu és meu Deus. Na quinta-feira continuarei te servindo, vou me reunir com os irmãos, vou viver o com bom, com suave, é que o irmão vive em união. Na sexta-feira, Senhor, eu vou me lembrar de manhã, à tarde e à noite, o quanto Tu és importante para isso, viver as coisas de Deus. Glória a Deus. Mas às vezes nós vivemos tudo, segunda correria, e trabalho, e canseira, terça-feira, é aquela agitação, quarta-feira mais agitação, quinta-feira eu não vejo a hora que chega o final de semana, sexta-feira, quando chega no domingo a gente vem servir a Deus por 2 horas, e o pastor está falando demais, e o culto não acaba nunca, porque começou às 8, começou às 6, terminou 8h15, meu Deus do céu, que culto longo! Melhor um culto longo do que uma eternidade que é sem fim no inferno. Pense nas coisas de Deus, santifica a Deus. O dono, você é propriedade de Deus. No Senhor não foi encontrado pecado algum, e na boca dele não se achou engano. Por isso diz a palavra que nós devemos santificá-lo. Qual é o lugar que você tem dado para Deus na tua vida? Esse Deus é teu Senhor. O diabo quer ser seu Senhor, mas ele quer ser o Senhor para matar, roubar e destruir. E Deus quer ser o seu Senhor para mostrar o quanto você é importante para Ele. Em Romanos 8,31, que você abriu aí, diz assim: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a reflexão que esse versículo te leva. Enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir, a palavra de Deus está fazendo você pensar. Deus é um Deus inteligente, Ele ativa a tua inteligência, Ele quer que você pense. Ele podia dizer assim: eu sou a seu favor, mas Ele disse: se Deus é por nós, Ele quer que você raciocine. Se Ele está ao teu favor, quem vai poder te acusar de alguma coisa? Os irmãos de José foram mais fortes, jogaram ele lá dentro do buraco. Deus foi mais forte que os irmãos e tirou ele do buraco e pôs ele nas alturas. O rei e os súditos foram mais fortes que Daniel, jogaram ele na cova. Porém Deus foi mais forte que os leões, mandou o anjo fechar a boca, tirou Daniel da cova dos leões e colocou ele no lugar de destaque. O fogo e os homens pareciam ser mais fortes que Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogados no fogo, mas não queimaram, não tiveram cheiro de fumaça, nem o fio do cabelo se queimou. E olharam lá dentro, em vez de 3 tinha 4. Quando você coloca Deus na tua relação, o Senhor anda continuamente com você e te tira de onde o homem acha que é desgraça. Deus diz: é graça, é bênção sobre bênção. Aleluia! Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já se declarou dentro? Você já entregou o teu... Quantos entregaram o coração a Jesus? Diga: eu entreguei. Portanto, você é dele, Ele cuida de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,33 diz assim: quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. A palavra de Deus está dizendo: Ele defende aquele que é dele. Ele defende. Mas aconteceu isso, aquilo, e não sei o que, não aceita a acusação de Satanás. Você se santificou, você se preparou para Deus, você pediu perdão, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Se Satanás quiser te acusar, que vá conversar com Deus, porque entre você e Deus, Deus já deixou tudo acertado. Você foi perdoado, você foi abençoado, você foi chamado filho de Deus. E ainda a Bíblia conta uma historinha que é para nós entendermos que as coisas funcionam assim mesmo. Está lá o filho pródigo, sai, pede a parte dele, gasta com um monte de coisa, gasta em festa, gasta em bagunça, volta todo arrependido, come, bolota, vive do que tem, das mesmas coisas que o porco vivia, vê que a situação está ruim e volta. Aí na nossa concepção humana fala assim: ele que se dane, o problema é dele, azar dele, gastou o que era dele, lá abandonou o pai, não reconheceu. E Deus fala: não funciona assim não.
Quando ele chegar, eu vou dar uma túnica nova para ele, eu vou colocar sandália nova no pé dele, vou providenciar o banho dele, vou colocar um anel no dedo dele, vou fazer uma festa. Mata e não mata qualquer coisa não, mata aquele bicho que estava cevado lá, aquele que está gordo e bonito, para fazer um churrasco cheiroso e para a multidão, porque o filho que estava longe voltou. Deus te olha dessa forma, Ele não se importa com o seu passado, Ele quer saber do teu presente e do teu futuro com Ele, vivendo eternamente em santidade. Coloca Deus no trono do teu coração, que Ele está aguardando ansioso para festejar com a noiva. E assim o Senhor vai cuidando. Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? Pois Cristo que morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, intercede por nós. E eu achei muito lindo quando o versículo diz assim: quem os condenará? Pois Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, ou quem ressurgiu dentre os mortos. A palavra de Deus está falando assim, sabe, Cristo que morreu. Aí quando ele dá ênfase à morte, ele fala assim, ou aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele dá uma ênfase maior ainda, dizendo assim, aquele que morreu, falando melhor, aquele que ressuscitou, porque está falando aqui assim, ó, quem os condenará? Pois aquele que ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, intercede por nós. Aleluia, glória a Deus. Ele intercede por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Não dá para expressar a forma que ele intercede. Aí fala que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Meus irmãos, está Deus em toda a tua glória, com o Espírito Santo em toda a tua glória, gemendo por você. E do outro lado, Jesus em toda a sua glória, intercedendo por você. Portanto, você tem a teu favor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Contra você só tem Satanás, mas ele está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja se torna vitoriosa através do poder do nome de Jesus. Aleluia! Ou não foi assim com Jó? Jó vai lá e todo mundo acha que ele é o culpado, os amigos o condenam. A esposa veio e fala, já era, Jó, faz um último ato aí a seu favor, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó estava envergonhado, a mulher dele não cria no Deus dele. Cria, mas cria que ele podia amaldiçoar o próprio Deus. Os amigos achavam que ele que era o pecador. A pele dele já não servia mais nem para fazer tambor, não dava para aproveitar mais nada, já estava tudo ralada, tudo inflamada, coçada com caco de telha, coçando com caco de telha. Estava numa situação lamentável. O teto desabou e os filhos morreram. A situação era das piores. Os amigos achavam que o diabo estava matando, roubando e destruindo por conta dos pecados dele. A moral dele tinha ido junto com as feridas, com o teto que desabou. A esposa já achava que tudo isso que ele fez para Deus não teve valor nenhum, não. Ela já amaldiçoa a Deus e morre. A mulher já estava cansada de cuidar dele. Ela não queria mais buscar caco novo porque ele gastou o velho. Ela não queria mais ir buscar água para ele porque se ele andasse rachava tudo a pele. Ele não tinha mais o apoio de ninguém. Mas tem uma coisa, no coração dele, quem estava santificado era Deus. E ele faz um questionamento dizendo que se ele aceitou de bom grado as benéficas do Senhor, porque ele não aceitaria também as coisas ruins. E os amigos que mancharam a moral dele, dizendo, você está zoado, é teu pecado, olha como é que você está. O Senhor não se importou com essas coisas, porque o Senhor conhecia que aquele trono que poderia pertencer a Jó, por escolha própria, pertencia ao Senhor Deus dos exércitos. E Jó foi restituído em dobro, camelo, terra, tudo que perdeu, família, o Senhor restituiu tudo. Ele foi honrado, e ainda foi honrado enquanto orava pelos seus amigos, que ao nosso ver nem merecia.
Mas isso foi um tapa de luva de pelica na cara dos amigos. Vocês falaram mal, mas eu vou abençoar vocês, porque o meu Deus não faz acepção de pessoas. Receba, em nome de Jesus, essa palavra de vitória na tua vida. A palavra de prosperidade está embutida onde? Quando você entende que o Senhor quer ter o primeiro lugar na tua vida. As demais coisas, como com José, com Daniel, com Jó, etc., virão sobre a tua vida à medida que o Senhor for o Deus da tua vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. O equipe de louvor.